Olá, meu nome é Rebeca Maia Pontes. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, sobre a orientação da professora Valéria Lélia Leitão Dantas, e nesse vídeo apresentarei o processo Stone, que é um processo de gerência e configuração de software com foco em projetos acadêmicos. Esse trabalho tem a sua versão em artigo. Em novembro ele será publicado nos Proceedings da 23ª edição do Congresso Ibero-Americano em Engenharia de Software. E esse trabalho foi dividido nestas 6 sessões. Na introdução, eu dou uma breve definição do que é gerência de configuração, destacando sua importância e os benefícios decorrentes de sua aplicação. Na fundamentação teórica, apresentarei os conceitos-chave que o processo de gerência de configuração aborda. Na seção 3, irei apresentar o processo Stone, descrevendo as atividades que compõem ele, os papéis da equipe que irá aplicar esse processo, bem como as ferramentas que darão suporte para a execução das suas atividades. Em seguida, irei apresentar os artefatos de saída do processo. Também darei um exemplo de como o processo foi aplicado em uma turma de graduação. E, por fim, farei as considerações finais do trabalho. Primeiro, eu vou apresentar duas definições do que é a gerência de configuração. A primeira definição diz que a gerência de configuração é um processo de aplicação de procedimentos administrativos e técnicos, destinado a identificar e definir os itens de software em um sistema, estabelecer suas linhas básicas, controlar as modificações e liberações dos itens, registrar e apresentar a situação dos itens e dos pedidos de modificação, garantir a completude e a consistência e a correção dos itens. E, por fim, controlar o armazenamento e a manipulação da distribuição desses itens. Com base nessa definição, a área de gerência e configuração é discriminada em atividades gerenciais, fornecendo uma visão mais ampla do processo. No entanto, essas atividades são aplicadas a uma organização que necessita de um certo grau de formalidade nos seus processos, apresentando uma visão mais rígida da gerência e configuração. Portanto, para esse trabalho eu usei essa primeira definição aqui, que diz o seguinte, que o processo de gerência e configuração ela se refere ao processo pelo qual todos os artefatos relevantes para o projeto são armazenados, recuperados, identificados exclusivamente e modificados. Essa definição ela apresenta uma visão um pouco mais informal e para esse trabalho ela foi considerada a mais adequada. Vários trabalhos na área elas salientam a necessidade do uso da gerência de configuração, a fim de reafirmar sua importância da sua aplicação nos projetos de desenvolvimento de software. Um deles fala que a gerência de configuração ela é uma atividade essencial quando qualquer um dos artefatos do projeto é alterado durante seu ciclo de vida. Há muitos métodos que podem ser usados na gerência de configuração para agilizar o trabalho produzido. Para esse propósito, a maioria das empresas adotam práticas de gerência de configuração com times grandes para implementar essas práticas. Atualmente, devido ao processo de desenvolvimento de software ter ficado mais acelerado e ao trabalho das equipes estarem mais focadas em produtividade, guardar todo o histórico de alterações do programa passou a ser algo essencial para a gerência da organização. Passou-se a manter não somente o artefato, mas o que foi modificado, quando e como foi modificado, quem modificou e quanto tempo levou à modificação, qual foi o impacto dessa mudança, qual a sua produtividade associada, entre outras informações. A partir disso, surgiu a necessidade de uma área de processo responsável somente para realizar o controle de mudanças que ocorrem dentro de um projeto, que é a gerência de configuração. Além disso, quando as práticas da gerência de configuração são implementadas, pode-se obter os seguintes benefícios. Os fluxos de comunicação entre os membros do projeto ficam mais claros, registros são disponibilizados para apoiar a auditoria dos requisitos dos stakeholders, a integração entre planejamento, execução e controle de mudanças ajuda a manter uma sincronia entre os requisitos e os resultados finais do projeto. E também, por fim, vai ter a garantia de que apenas as mudanças aprovadas serão incorporadas dentro do projeto. Portanto, a gerência de configuração fornece informações completas a respeito de todos os componentes dos sistemas de serviços
que permite a outros processos funcionarem de forma mais eficiente, como, por exemplo, os processos de gerência de requisitos, de gerência de releases, gerência de riscos, entre outros. Já em contexto acadêmico, a gerência de configuração se faz necessária principalmente para os alunos manterem a consistência entre os artefatos produzidos no projeto. Apesar de sua aplicação ser menos formal do que na indústria, foi observado que nos projetos pequenos que não aplicam práticas de gerência de configuração, muitas vezes não atendem os requisitos definidos pelo professor. Também ocorre atrasos nas entregas para o professor. O código dos documentos produzidos tem múltiplas versões e com isso eles são inconsistentes. E falta uma rastreabilidade entre os artefatos desenvolvidos. Ou seja, os alunos eles não são aptos a lidar com a capacidade de mutabilidade inerente a todos os projetos de desenvolvimento de software. Para prevenir esses problemas, diversos trabalhos publicados na área propõem técnicas de gerência de configuração em contexto acadêmico, mas nenhum deles unifica as principais atividades da gerência de configuração, a fim de auxiliar sua aderência pelos projetos desenvolvidos por alunos durante seu período na universidade. Portanto, o objetivo deste trabalho é propor um processo de gerência de configuração voltado especificamente para projetos acadêmicos, a fim de auxiliar os alunos a gerenciar as mudanças dos artefatos gerados a cada etapa do projeto. Nesta sessão de fundamentação teórica, eu irei apresentar alguns conceitos base do processo de gerência de configuração de software. A gerência de configuração ela é uma área que utiliza muitos conceitos específicos e para que possamos compreendê-la, é necessário que esses conceitos estejam bem apresentados. Primeiro, eu apresento a definição do que é um item de configuração, que ele nada mais é do que um elemento unitário que deve ser mantido sob o controle de versão ou pode ser denominado ainda como um agregado de elementos que são tratados como uma entidade única no sistema de gerência de configuração. Em resumo, um item de configuração ele é um artefato que necessita ser mantido sob o controle de mudanças estabelecido pelo processo de gerência de configuração. Ele pode ser qualquer coisa, um arquivo executável, uma aplicação corporativa, um documento. Tudo depende da necessidade. E como principal item para a execução do processo de gerência de configuração, temos o plano de gerência de configuração. O resultado da fase de planejamento da gerência de configuração é a documentação deste plano, que é um documento vivo que serve como referência para o processo. Ele é mantido, atualizado e aprovado conforme o necessário durante o ciclo de vida do software. Ou seja, é no plano que é descrita a abordagem de gerência de configuração adotada pelo projeto em que ele está sendo aplicado, contendo procedimentos, políticas, cronogramas e responsabilidades de cada membro do projeto. Uma das tarefas que compõe a elaboração do plano de gerência de configuração é a definição de baseline. No contexto de engenharia de software, definimos baseline como um marco de referência no desenvolvimento de um software, que é caracterizado pela entrega de um ou mais itens de configuração. A maioria das atividades da gerência de configuração são dependentes do conceito de baseline. Vários benefícios desses conceitos incluem distinguir as diferentes releases que devem ser entregues ao cliente, ajudar a garantir uma documentação completa do produto técnico e reforçar padrões de garantia de qualidade do software. E a cada alteração que o item de configuração é submetido, é preciso criar uma nova versão para esse item. A versão de um item de configuração pode ser visto como o estado de um item em evolução. Comumente, um projeto de software possui inúmeros itens de configuração, e cada um destes precisam ter suas versões controladas, e isso é feito através da fase de controle de versão. O controle de versão ele fornece os seguintes serviços: identificação, armazenamento e gerenciamento dos itens de software durante todo o seu ciclo de vida, criação de rótulos e ramificações no projeto, recuperação de uma configuração em um determinado momento desejado, entre outras atividades. E já quando um item ele é liberado ao cliente, ele passa a ser
chamado de release. Uma release é uma versão entregável de uma aplicação que pode incluir toda ou parte de uma aplicação, contendo uma coleção de itens de configuração novos ou alterados que foram testados e, por fim, devem ser introduzidos no ambiente do usuário. Ou seja, uma release é qualquer artefato de software que foi entregue ao cliente. Essas entregas geralmente elas são feitas incrementalmente. E como todo item de configuração é passível de sofrer mudanças, é imprescindível que o processo de gerência de configuração possua um conjunto de atividades que fique sob a responsabilidade da gerência de mudanças. A gerência de mudanças ela tem por objetivo mapear para cada mudança efetuada no sistema qual foi o motivo que gerou essa mudança, e ela também é uma parte importante para a gerência de configuração, que permite saber por que uma determinada versão de um item de configuração foi sucedida por outra. Um típico sistema de controle de mudança vai indicar quais funcionalidades foram adicionadas, removidas ou modificadas, quais defeitos foram corrigidos e quais dependências ainda restam para uma versão futura. Agora, nessa seção, irei explicar as atividades que compõem o processo Stone, bem como os papéis e as ferramentas e as fases que são definidas nele. Inicialmente, a estrutura desse processo baseou-se nos seguintes trabalhos encontrados na literatura: na norma técnica I3E 42, na norma ISO 10007, no SUEBOC, no Guia de Implementação do MPS-BR e no artigo de Crush et al., onde ele propõe um modelo de processo ágil baseado em entrega contínua. Esses trabalhos foram escolhidos porque são guias técnicos de instituições que têm um controle rigoroso de qualidade no material que publicam e são largamente utilizados nos trabalhos de engenharia de software. E o processo de gerência de configuração ele é dividido em 4 fases. Na fase de planejamento, ele é feita a identificação dos itens de configuração, também é escolhida as ferramentas que servirão como suporte para as outras atividades do processo, também é feita a elaboração do plano de gerência de configuração. E essa divisão foi realizada com o intuito de adaptar cada fase às etapas do ciclo de vida de um desenvolvimento de um projeto. O processo possui 11 atividades. Cada atividade ela possui tarefas a serem realizadas, onde cada tarefa tem como resultado a criação de um novo artefato, ou a alteração de um artefato produzido em alguma atividade anterior. E como eu falei anteriormente, aqui o planejamento ele tem essas 3 atividades. E a primeira atividade é identificar a configuração, que tem como entrada os artefatos do projeto, que devem ser mantidos sob o controle de mudanças. Esses itens de configuração serão documentados. Em seguida, será feita a preparação do ambiente de configuração, onde serão escolhidas as ferramentas que servirão para automatizar as demais atividades do processo. Em seguida, é feita a elaboração do plano de gerência de configuração, que tem como saída o plano de gerência de configuração, e ele vai reunir todas as saídas que tem dessas atividades. Por fim, vai ser feito o armazenamento dos itens de configuração produzidos. Isso aqui é feito ao final de cada fase. Os itens de configuração eles vão ser armazenados no repositório que foi escolhido durante aqui essa atividade de preparar o ambiente de configuração. Em seguida, quando há uma nova solicitação de mudança, é iniciada a fase de controle de mudanças. Primeiro, é feita a solicitação de mudança, ela é documentada nesse formulário de solicitação de mudança. Em seguida, é feita a análise do impacto da mudança com base nas técnicas definidas aqui no plano de gerência de configuração. E se for decidido pelos membros da equipe que a mudança ela será realizada, essa mudança ela será implementada, tendo como saída o relatório de mudança, onde estará documentado todas as informações que foram alteradas no item de configuração que serviu como entrada aqui para essa fase,
e, por fim, vai ter o item de configuração alterado. Se não, essa fase aqui ela é finalizada. Em seguida, depois que a mudança ela for implementada, é iniciada aqui a fase de controle de versão, onde o item de configuração que sofreu mudança ele será versionado e em seguida ele será validado. Essa atividade aqui ela é optativa, vai depender da necessidade de cada projeto. E se for decidido que será feita alguma validação sobre esse item de configuração, deverá ser gerado esse relatório de anomalias, onde estará descrito quais foram as técnicas de inspeção e teste que foram utilizadas sobre o item de configuração. E se tiver algum defeito aqui detectado durante essa atividade, o item de configuração ele volta para aquela fase de controle de mudanças. Se não, o item de configuração ele é armazenado e fica aqui no repositório até que o professor solicite a entrega desse item de configuração. Em seguida, quando for a hora de fazer a entrega desse item, ele vai ser encaminhado pelo professor pelo canal de comunicação adequado, seja pelo SIGA ou por e-mail, e a partir daqui o item de configuração ele vira uma release. Depois, o professor ele vai dar o feedback sobre a release que foi entregue e os membros do projeto irão documentar aqui o relatório de feedback para detectar se o feedback dado pelo professor foi positivo ou se é necessário mais alguma mudança. Aí aqui, esses artefatos eles vão ser armazenados no repositório do item de configuração e se o professor disser que é necessário fazer ainda mais alguma mudança, esse item de configuração ele é encaminhado novamente para a fase de controle de mudanças. E fica nesse ciclo iterativo até que todos os itens de configuração tenham sido entregues e o processo tenha sido finalizado. Pronto. Agora, aqui vou falar um pouco sobre os atores do processo Stone. Cada ator possui pelo menos um papel funcional e uma responsabilidade associados a ele. E o aluno, aqui ele tem múltiplos papéis que ele pode assumir. No papel de líder de projeto, ele é responsável por documentar os documentos da gerência de projeto, definir o cronograma de execução das atividades, resolver conflitos de múltiplas versões de um mesmo item de configuração, entre outras atividades. No papel de analista de requisitos, ele é responsável por alterar documentos das etapas de licitação e análise de requisitos, como, por exemplo, o documento de requisitos, as histórias de usuário. No papel de projetista, ele é responsável por alterar os artefatos das etapas de design, como, por exemplo, o modelo arquitetural. No papel de programador, ele é responsável por realizar as alterações no código-fonte e elaborar os testes unitários. No papel de testador, ele é responsável por alterar os artefatos da etapa de teste, como, por exemplo, a especificação dos casos de teste, o plano de teste. No papel de gerente de releases, ele é responsável por entregar as releases do projeto e recolher o feedback do professor. E já o professor, ele só tem um papel, que é o de cliente. Nesse papel, ele vai requisitar um produto específico para a equipe de projeto e ele também vai dar o feedback das releases entregues. Por fim, tanto o professor quanto o aluno podem assumir o papel de solicitante, que é quem realiza a solicitação de mudança sobre algum item de configuração. E dependendo de quais etapas do ciclo de vida de desenvolvimento do software forem sendo aplicadas no processo, os alunos podem assumir diferentes papéis. Se a equipe de projeto for composta de apenas um integrante, esse integrante ele vai assumir uma quantidade bem restrita de papéis. E já as ferramentas elas vão ser necessárias para automatizar a execução das atividades do processo Stone. Para cada ferramenta é feita a sua descrição. O editor de documentos ele é utilizado para documentar os artefatos de saída do processo ou realizar alguma alteração em um item de configuração. Alguns exemplos de editores de documentos que podemos utilizar é o Word, o Google Docs, o Writer. E o canal de comunicação entre os membros da equipe ele é utilizado
para informar que uma nova solicitação de mudança foi feita ou que um novo item de configuração foi entregue. Alguns exemplos de canais de comunicação que podem ser utilizados pode ser o Telegram, o WhatsApp, o Hangouts, o Slack, entre outros. Já a ferramenta de controle de versão, ela é usada no versionamento dos itens de configuração. E geralmente ela já está associada a algum repositório, como por exemplo o Git, o GitHub, o Google Docs e o Google Drive. O Google Docs ele tem um mecanismo, né, que permite a gente ver as múltiplas versões que aquele documento possui, facilitando ainda mais a sua expensão. E aqui a ferramenta de testes ela é utilizada na atividade de teste e inspeção dos itens de configuração que sofreram mudanças. Alguns exemplos de ferramenta que podem ser utilizadas são a ferramenta JUnit, SonarQube, Selenium. E já o canal de comunicação com o professor, ele é estabelecido uma ferramenta por onde serão entregues as releases do projeto. O feedback também pode ser enviado através dessa ferramenta. Algumas que a gente já conhece é o SIGA e também o correio eletrônico. Por fim, os repositórios dos itens de configuração serão armazenados e acessados durante quando for a hora de fazer alguma entrega ao professor. Cada membro do projeto deve ter acesso à edição dessa pasta onde serão mantidos esses itens. E alguns exemplos de repositório que já conhecemos é o Google Drive, Dropbox e o GitLab. Agora, na seção 4, irei apresentar os artefatos de saída do processo Stone. Cada artefato pode ser adaptado para atender às necessidades de cada projeto. No plano de gerência de configuração, ele é composto por algumas seções. No escopo do plano de gerência de configuração é salientado a aplicabilidade da gerência de configuração e as limitações no qual o plano é baseado. Ela contém algumas subseções, como por exemplo a descrição do projeto e a parte do ciclo de vida do projeto no qual o processo será aplicado. Outra seção que está contida no plano é a conversão de numeração dos itens de configuração, onde estará descrito como cada item de configuração é identificado unicamente. Em seguida, no registro dos itens de configuração é feita a descrição de quais itens de configuração serão controlados. Os seguintes dados devem ser incluídos: um identificador único, a versão mais recente do item de configuração, a data de criação, o status do item de configuração, se está pendente, em desenvolvimento ou concluído, o papel funcional do item de configuração, que é se ele é um documento de requisitos ou um código-fonte, entre outros. E também é necessário colocar quem foi o criador do item de configuração e onde ele está localizado, esse item. Na matriz de rastreabilidade entre os itens de configuração é descrita a dependência entre esses itens, identificados na seção anterior, a fim de manter a consistência entre os artefatos do projeto. No glossário, os termos-chave do projeto são definidos a fim de estabelecer uma terminologia comum entre todos os membros do projeto. Na política de controle de versão são estabelecidos alguns requisitos para gerenciar o código-fonte. E na descrição das responsabilidades da equipe ficará listado para cada atividade do processo o título do trabalho e o nome do membro da equipe associado. No cronograma de execução de atividades estará definido o prazo para a entrega de cada artefato do projeto. E na lista de ferramentas estarão descritas as ferramentas que serão utilizadas no projeto e em que momento elas serão utilizadas. Já aqui o formulário de solicitação de mudança, ele especifica os procedimentos para a solicitação de uma mudança em um item de configuração. Ele é composto pelo histórico de alteração, também deve conter o nome e a versão dos itens de configuração onde a mudança é desejada, o nome do solicitante, seja o professor ou um aluno, a data em que essa solicitação foi feita, a indicação de urgência, se é alta, média ou baixa, a descrição da solicitação de mudança, que é para onde será descrito o que deve ser alterado naquele item de configuração, e o status, que estará descrito se essa solicitação de mudança foi aprovada ou não. Já que no relatório de mudanças,
ele é produzido após uma mudança ter sido implementada e ele é composto dos seguintes elementos. Primeiro, o histórico de alteração, o ID do formulário de solicitação de mudança associada a ele. Isso aqui pode ser mais de um formulário de solicitação de mudança. Também o nome e a versão dos itens de configuração afetados, a data da alteração em que o item de configuração foi feito, é o responsável pela implementação da mudança. Isso aqui também tem que descrever o nome do membro da equipe e qual é o seu papel funcional. E, por fim, a descrição da mudança, que é o mais importante. Aqui no relatório de anomalias, vai ser documentado qualquer evento ocorrido na atividade de teste e a inspeção que mereça ser investigado. Ele é composto pelos seguintes itens: o histórico de versão, o resumo do incidente ocorrido, que é onde os itens de teste são identificados, a descrição do problema, que deve incluir os seguintes itens: as entradas do teste, os resultados esperados, as anomalias encontradas, a data e a hora em que o teste foi executado, o ambiente de execução do teste, a quantidade de tentativas e o nome dos testadores. Na seção de descrição do impacto, é indicado qual o impacto que este problema pode vir a causar. E, por fim, o relatório de feedback. No relatório de feedback é registrado, o feedback que é dado pelo professor. E ele é composto pelos seguintes elementos. Primeiro, o histórico de alteração. Isso aqui deve conter qualquer artefato aqui de saída do processo. O identificador de cada release que foi entregue para o professor. O nome e as versões dos itens de configuração afetados. A data de entrega e a descrição do feedback, se foi positivo ou negativo, ou se é preciso fazer alguma alteração ainda nessa release. E agora, nessa sessão, eu vou demonstrar brevemente como é que o processo foi aplicado. Primeiramente, os alunos formaram duplas e para aplicar o processo Stone, eles usaram como artefatos de entrada os documentos produzidos nessa disciplina. A professora fez uma revisão desses artefatos de entrada e decidiu que era necessário fazer algumas alterações. Nesse momento, ela assumiu o papel de cliente. Para implementar essas mudanças, primeiramente, os alunos produziram um plano de análise de configuração, que é onde fica contida as principais informações para a implementação do processo. Em seguida, eles fizeram o formulário de solicitação de mudança, contendo as informações dos artefatos que a professora pediu para eles alterarem. Por fim, os alunos elaboraram um relatório de mudanças, que é onde fica explicitado o que foi alterado em cada artefato. Para cada um desses artefatos, foram fornecidos templates e guidelines de como utilizá-los. Para avaliar a utilidade do processo, os alunos responderam um questionário online. Eles apontaram que o processo auxiliou na gerência dos artefatos nos artefatos produzidos e que, apesar dos templates facilitarem sua execução, necessitavam de algumas melhorias. Alguns artefatos tinham campos ambíguos e o layout da tabela também dificultou a leitura do documento. E, por fim, vou fazer as considerações finais desse trabalho. O trabalho realizado até agora consistiu na proposta de um processo de gerência e configuração para projetos acadêmicos. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica dos trabalhos existentes na literatura. Em seguida, foi aplicado um questionário com os alunos a fim de identificar as necessidades que eles tinham em relação à gerência e configuração e o que o processo devia abordar. Após a análise desses dados, o processo foi refinado e a avaliação do processo foi conduzida em uma turma de graduação do curso de Ciência e Computação através de um estudo empírico. Para trabalhos futuros, pretende-se aplicar o processo Stone em mais turmas de graduação que introduzem conceitos de engenharia de software e gerência de configuração. Para reforçar a aplicação do processo Stone, pretendemos desenvolver um jogo educacional a fim de facilitar o entendimento do processo pelos alunos e avaliar a eficiência desse jogo em turmas dos cursos de computação e cursos afins. Essas aqui foram as referências utilizadas neste trabalho.
Aqui também tem um link para o meu TCC, onde está descrito com bem mais riqueza como é que esse trabalho foi feito. E é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar um e-mail aqui.